Olá, bem-vindo à Confraria da Pri, o lugar onde é seguro ser quem você é. E o tema do vídeo de hoje é espinhoso e é por isso que eu tô do lado do Texas, o cacto. Vamos falar sobre a polêmica em torno do mendigo Ricardão? Primeiro o golinho. Mendigo não é a melhor palavra para pessoas em situação de rua. Mas para efeitos de algoritmo, para efeitos de a gente entender de quem se trata, essa semana eu acordei, abri o Google e comecei a ver na internet vários memes e várias notícias sobre a mulher que teria traído o marido, tendo relações dentro do carro com um morador de rua. Parece que até em frente à própria sogra. Os desdobramentos foram: o marido, personal, agrediu o morador de rua e se defendeu e justificou-se dizendo que achava que a esposa estava sendo vítima de estupro. Ela teria, por sua vez, admitido que estava ali na relação com o morador de rua consensualmente, ou seja, de comum acordo, por livre e espontânea vontade, mas que estava confusa mentalmente, que ora via no rosto do morador de rua a imagem do marido, ora via a imagem de Deus. Ela estaria numa clínica psiquiátrica, seria portadora de transtornos mentais, e o morador de rua estaria numa instituição, depois da agressão, se recuperando, acolhido numa casa de acolhimento para pessoas em estado de vulnerabilidade. A gente não conhece todos os detalhes dessa história e o mais importante não é saber quem está falando a verdade, se a esposa verdadeiramente estava tendo alucinações, se realmente a relação foi consensual. O fato é que o curioso foram as reações a esse fenômeno. E a gente sabe, os memes em torno do mendigo brincam com a ideia de que basta ser mendigo que você garante uma boa trepadinha. Então tem brincadeiras de homens, me vestindo de mendigo e só esperando a sorte. E o que eu percebi é que as mulheres não supervalorizaram esse fato, esse acontecimento, mas os homens sim. Alguns ficaram muito bolados com a petulância do morador de rua, outros ficaram muito bolados com a atitude da mulher que traiu o marido, inclusive em frente da sogra, mas as piadas e os memes me fazem pensar que existe uma dor além, uma dor subjacente. E essa dor diz respeito aos papéis de gênero. E aí você vai falar, poxa, Pri, precisa problematizar uma história dessa? Não, a ideia não é problematizar. A ideia é refletir sobre por que um fenômeno desse nos incomoda tanto. E eu percebo que fenômenos que incomodam viram meme, porque memes são tentativas de processar os acontecimentos sociais por meio do humor. E nisso o brasileiro é campeão. Palmas para nós. Não sei se isso nos faz mais evoluídos, mas pelo menos se tem uma coisa que a gente sabe fazer é dar risada das nossas misérias, né? Mas toda vez que a gente tenta inverter a situação do masculino para o feminino ou do feminino para o masculino e a piada perde a graça, perde o sentido, é porque está embutido ali um preconceito, um machismo, algum estereótipo ligado a gênero. Tenho certeza de que não chocaria tanto um homem de classe média, bem casado, com uma mulher bonita e cheirosinha, de repente ter relações com uma mulher vulnerável, pobre, menos cheirosa, sem harmonização facial. Mas, quando se trata de uma mulher, isso gera uma repercussão diferente. E eu não estou defendendo a traição do marido, eu não estou defendendo não ser fiel,
mas vamos analisar as reações das pessoas. Por que que isso chocou tanto? Essa mulher, de livre e espontânea vontade, assumir que teve desejo de ter relações com um sujeito que provavelmente não é o mais perfumado. Mesmo tendo ela um marido personal, e quando a gente pensa no personal, a gente pensa num cara saudável, ou bombado, ou sarado, com algum grau de atratividade física, e isso ter sido desprezado, por que que isso mexe tanto com a macharada? Meninos, eu tenho uma hipótese e peço a vocês, mulheres, homens, outros gêneros, que comentem aqui a sua percepção sobre esse fenômeno. Mas a minha percepção é a seguinte: existe uma escala, uma hierarquia de poder e privilégios entre os homens que diz o seguinte: o macho alfa, aquele que está no topo da cadeia de poder, é o rico, bem-nascido e bonito. Abaixo dele tem o rico que enriqueceu pelos próprios esforços. Ele não nasceu herdeiro, ele não nasceu bonito. É o cara que se tornou bonito porque começou a se vestir bem, tem dinheiro para andar num carrão. Abaixo do rico self-made, do homem que se superou as origens difíceis, vem o homem trabalhador atlético, que é onde o personal se encaixa. O trabalhador mais atlético, ele é um cara que não vai ser o velho da lancha. Pô, mas ele é bonitão, ele é forte, ele é másculo, ele é musculoso, ele tem um físico bem desenvolvido, ele não tem barriguinha. Então, ele tem o seu lugar de respeitabilidade nessa escala. Lembrando que isso não é da natureza, isso é da cultura, isso é da educação, isso é da sociedade, dos valores de uma geração, de um povo, de um tempo. Abaixo dele vem o trabalhador feio. E abaixo do trabalhador feio vem o preto pobre. Né? E até onde eu tenho informação, o cidadão de rua com quem a esposa do personal se envolveu é um cidadão não branco e sem recursos. A hierarquia e os valores de uma sociedade patriarcal e capitalista pregam que quanto mais perto do topo, quanto mais nessa escala, nessa hierarquia eu estou, melhores são as mulheres que eu conquisto. Então, esse sujeito aqui embaixo, que é o morador de rua, ele rompeu essa lógica. E ela, a esposa, também rompeu algumas crenças que se tem acerca das mulheres. Que mulheres gostam de amor, não de sexo. Que mulheres traem quando se envolvem afetivamente e não por desejo sexual. Que o que mulheres gostam mesmo é de dinheiro, cartão de crédito e estabilidade. Então, tanto ela quebrou crenças acerca do papel feminino na sociedade, quanto o cidadão de rua quebrou o código da hierarquia de privilégios masculinos. O que eu quero dizer com isso? A raiva que os homens sentem do mendigo é a raiva de quem foi preterido porque não era o menino mais rico na festa, foi preterido porque não era o garoto atlético da escola, perdeu a namoradinha pro cara que era Mauricinho e cuja família tinha um carrão e uma casa com piscina, perdeu a namorada porque andava de busão, quando ela acabou olhando para um outro que com 18 anos já tinha seu próprio carrinho. E toda a luta insana dos homens para ser o que não são, aparentar ter aquilo que não tem e conquistarem respeitabilidade dentro desses moldes, parece vã quando a gente vê um sujeito desprovido de tudo levando a melhor.
levando a esposa. E existe ainda mais uma quebra de acordo entre homens. Um homem só respeita uma mulher se por trás dela tiver um outro homem. Quantas vezes você, com freira querida, só conseguiu que um cara saísse do seu pé porque você disse que tinha namorado ou marido? Pois é, o homem respeita a presença masculina na vida de outra mulher. E o personagem dos memes da semana ignorou esse fato. E isso também subverte a lógica que tem sustentado a masculinidade como a gente conhece até então. Meu objetivo é que a gente repense como a gente está criando meninos e meninas. Que a gente repense quais são os valores que a gente está transmitindo. A saída social para essa mulher foi ser internada como louca, dada como transtornada, como fora de si. Mas, e se ela estivesse sã? E tantas outras mulheres que querem fazer escolhas nem sempre lógicas, nem sempre racionais, serão julgadas de que maneira? E esses homens também. Eu acho que é hora da gente pensar quais são as prioridades que a gente está ensinando os meninos a terem na vida. E que eles possam construir seus sonhos com base nos seus princípios, nos seus talentos, nos seus desejos. E que as mulheres possam ter autonomia para escolher com quem se relacionar, porque aí, talvez, o fetiche não seja romper as regras de maneira tão abrupta. Essa é a minha reflexão sobre o tema da semana, sobre o assunto que as pessoas mais têm falado. Mas você não precisa concordar para estar aqui nesse espaço, afinal, aqui é a Confraria da Pri, o lugar onde é seguro ser quem você é. Deixa nos seus comentários, deixa aqui nos comentários o que você achou desse fenômeno todo, da competição velada que se criou entre o personal e o cidadão de rua. Um beijo e até a próxima confraria.